essa pessoa possa ter um encontro contigo, que ela possa sair nesta manhã de mãos dadas com o Senhor Jesus Cristo. Em teu nome, amém, Jesus. Bem, o tema de hoje é, o irmão já pode projetar aqui, tá? O tema, o resgate. O tema central é: eu vou amar os esquecidos. Entendeu? Mas antes de nós bem, como de costume, como todos os integrantes do grupo se apresentaram seus familiares, eu também vou apresentar os meus familiares, né? Vocês estão vendo essa moça aqui bela de verde aqui? Ela fica de pé, por gentileza. Ela se chama Mel Lins, ela é minha esposa, tá? Ali está o meu pai, tá? Ore por ele, o Espírito Santo está trabalhando no coração dele. E ali está minha mãe, né? Ela congrega na Igreja Central de Caxias. Bem, irmãos, hoje a gente vai estudar um pouco sobre o resgate. Imagine um Deus vivendo num ambiente perfeito, santo, puro, mas aí ele entende que deve ter a iniciativa de salvar a raça humana, ou seja, se reconciliar a raça humana com o Pai Celestial. O que eu acho interessante, abram suas Bíblias no livro de João, é que Jesus disse algo que está se cumprindo até hoje. Se pudesse desligar aqui o ventilador, irmão, eu agradeceria, porque fica voando aqui, aí atrapalha aqui, dificulta aqui, tá? Por gentileza. Mais esses dois aqui, ó. Porque, obrigado. Vamos para João capítulo 12, verso 32. Alguém poderia ler, por gentileza? Eu gosto de ver a participação das pessoas. Amém? E eu, Jesus Cristo, quando for erguido, quando for levantado na cruz do Calvário, a todos, não a alguns, a todos eu atrairei a mim. Você está nesta manhã nesta casa de oração porque você foi atraído por Jesus, amém? Amém. Porque se não fosse por Jesus, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Que amor é esse? Que coisa tremenda, hein? Irmãos, uma pergunta: o que é salvação? Alguém poderia me dar uma definição do que significa salvação? Graça divina. Graça divina. O que mais? Eu gosto de ouvir os irmãos. Vamos lá. Vamos pensar, vamos desenvolver o intelecto. Salvação, fé, Jesus. Fé. Vamos. A ação de salvar. Um dom imerecido. Vamos ver o que é salvação? Salvação é o que? É uma experiência de fé que redime o que? O nosso passado. E nos enche de gozo o presente e de esperança o futuro. Isso significa que se a coisa está difícil na sua vida, eu quero te dar uma boa notícia nesta manhã: existe uma luz no fim do túnel. Existe esperança, porque a porta da graça ainda está aberta. Jesus está aqui nesta manhã, nesta casa de oração, porque o grupo acabou de cantar uma música que diz que o céu é Jesus. E se Jesus está aqui, aqui é um pedacinho do céu.
Agora, precisamos nos tornar verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Porque aquele que está nele, esse deve andar como ele. Nós vivemos, irmãos, num palco de uma guerra cósmica entre Cristo e Satanás. Um grande conflito. E a guerra é onde? É na mente. Você ouve duas vozes falando na tua mente. Uma fala para você: filho, hoje é dia de ir para a igreja. Hoje é dia de me adorar. Hoje é dia de prestar obediência ao meu nome. Mas você também ouve por outro lado uma outra voz dizendo: igreja não é para você não, jovem. Igreja é coisa de velho. Quando você tiver mais idade, vai para a igreja. Você tem muito que curtir, o mundo tem muito a te oferecer ainda. Irmãos, o mundo que nós vivemos já está maligno. Nós vivemos num mundo podre, medíocre, irmãos, onde os valores se inverteram, aonde Cristo é desdenhado, é ridicularizado. E muitas vezes ser cristão numa roda de amigos, e eu estou falando diretamente para os jovens, porque nós estamos no dia dos jovens, muitas vezes você é ridicularizado e chamado de careta. Por quê? Porque você não quer tragar um cigarrinho, porque você não quer colocar uma bebida na boca. Mas, irmãos, fique firme no Senhor, porque você é o escolhido do Senhor, João. Você foi chamado para ser um missionário, uma missionária. Deus tem um propósito na tua vida. Não negocie princípio. Lúcifer era um anjo de luz que residia na presença de Deus. Ele era chamado de filho de alva. Se nós fôssemos no livro de Isaías, como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Estamos falando de alguém que, quando caiu do céu, não perdeu todo o seu poder. Estamos falando de alguém que era um querubim cobridor, que ficava ao lado do Pai, e ao lado do Pai à direita ficava Miguel, que ainda se encontra hoje simbolicamente, intercedendo e pleiteando por cada pecador arrependido e lutando pela salvação da igreja de Pati de Alferes. Amém? Perfeito nos teus caminhos eras desde o dia em que foste criado. Isso nos mostra que a perfeição de Lúcifer estava condicionada à obediência, como a perfeição de Adão e Eva também estava condicionada à obediência. A partir do momento que eles pecaram, tiveram que se retirar do jardim. Mas graças a Deus eles estão salvos. O grande conflito diz isso. Subirei acima das estrelas, das mais altas nuvens, e serei o quê? Qual é o desejo de Lúcifer? Ser semelhante ao Altíssimo. Que ousadia, irmãos. Mas só que aquilo que ele não consegue, ele transfere para a mente de Eva. Olha, se você comer desse fruto, está vendo esse fruto aqui na minha mão? Eu falo por causa do fruto. Tem algo aqui que Deus não quer que você saiba. Se você se utilizar desse fruto, você vai chegar a um nível superior. Você vai ser conhecedor do bem e do mal. Você vai ser como Deus. Que ousadia, que coisa terrível, irmãos. É assim que o diabo trabalha na minha mente e na sua mente. O que a Bíblia diz? Não dê lugar ao diabo. Mas, Ricardo, como que eu não dou lugar ao diabo? Me enchendo do Espírito Santo. Amém. Sendo batizado todos os dias pelo Espírito Santo, como Jesus era. E Jesus, que era filho de Deus, era batizado. Quem dirá? Eu sou um pecador, um débil pecador. Satanás, então, o que ele faz no céu? Olha, vou falar uma coisa para vocês, até porque ele tinha apreciação dos anjos, porque vinha o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e depois vinha Lúcifer. Ele era como primeiro-ministro no céu. Então ele tinha uma influência sobre os anjos. E ele diz: olha, se vocês vierem comigo, vocês não vão viver debaixo da norma desse governo arbitrário, porque ele é egoísta, ele quer que todos estejam ao redor dele. Vocês podem viver uma liberdade sem restrição.
Irmãos, será que o mundo de hoje vive uma liberdade sem restrição? Será que nós vemos isso acontecer hoje? Às vezes a mãe fala, meu filho não vai ali, minha filha não vai ali. E muitas vezes o jovem empolgado na curiosidade, não, mãe, mas não tem nada não vai acontecer nada não, e vai. E aí, irmãos, lembre-se quando sua mãe e seu pai te disseram para você não ir a algum lugar, procure ouvi-los. Porque Sansão passou por cima da vontade dos seus pais, e quando nós passamos por cima da vontade dos nossos pais, estamos passando por cima da vontade de quem? O que aconteceu com Sansão? Vocês sabem a história. E disse ela, Sansão, os filisteus vêm contra ti. E aí Sansão se levanta, se achando e fala, mais uma vez eu vou botar esse povo no chão. Mas o que ele não sabia é que o Espírito Santo o tinha abandonado. A pergunta que eu te faço nesta manhã é: o Espírito Santo pode nos abandonar, irmãos? É possível? Sim ou não? Mesmo eu estando dentro da igreja, eu posso me perder? Eu posso ser um adventista superficial, eu posso vir aqui cumprir o ritual, eu posso ter uma vida cerimonialista de aparência de piedade, mas o que Jesus Cristo deseja hoje é reinar no meu e no seu coração, porque Ele venceu o mundo, mas Ele precisa ser vencedor na minha e na sua vida. Na sua vida, jovem, você é o futuro dessa igreja, você é o futuro pastor de amanhã, o futuro ancião, diácono. Você, minha jovem, é a futura diretora de escola sabatina. Agora eu tenho uma notícia que não é tão boa para os jovens. A serva do Senhor, na meditação pela qual eu vivo, diz: no céu não haverá muitos jovens, a não ser que estes se entreguem por completo a Deus. O que Deus espera de nós nesta manhã? Entrega completa. Entrega completa porque a Bíblia diz? Não. Porque o grupo celebrar está cantando? Não. Fazer o certo pelo certo? Não. Por amor a Cristo Jesus. Uma entrega voluntária. Porque Ele teve a iniciativa de nos salvar e de nos amar. Porque Ele nos amou primeiro. E o que aconteceu? O diabo foi expulso. O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, setou todo mundo. Sim, e ele caiu justamente aonde? Neste mundo onde vivemos. Ele tentou penetrar em mundos não caídos, não conseguiu. E veio cair aqui. E hoje nós estamos vendo o resultado dessa rebelião. Passamos por uma grande pandemia, onde só no nosso grupo 2 componentes, infelizmente, faleceram. Eu quase fui. O Davi teve uma situação difícil. Eu passei 2 vezes pela morte. Aí, depois dessa grande cepa, né? O que acontece? Vem uma cepa mais fraquinha, e aí nós vimos uma catástrofe acontecendo em Petrópolis. Uma coisa terrível. Pessoas sendo arrastadas, carros. E aí depois, logo em seguida, nós estamos vendo acontecendo o que na Ucrânia? Irmãos, vocês estão percebendo que está vendo uma coisa atrás da outra? Eu vou te falar uma coisa. Às vezes a gente tende a olhar só para o lado da guerra, da pandemia, mas procure olhar pelo lado de Deus. Talvez Deus esteja querendo chamar a nossa atenção. E a única forma que Ele encontra de chamar a nossa atenção é através de catástrofes, de calamidades. Porque só assim que a gente entende, nossa, Jesus está voltando, eu preciso de Jesus, eu preciso estar aos pés do Salvador, eu preciso voltar para os braços dele, porque senão eu vou ficar pelo caminho. Não por medo, mas porque você está vendo que os sinais apontam que Jesus está voltando, irmãos. E o Senhor Deus lhe deu desta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás.
Quando Deus fala não para você, Ricardo, eu estou orando há 30 anos e até hoje Deus não respondeu a minha oração. Deus está falando não. O não de Deus para a sua vida e para a minha vida é bênção. Porque Ele pode estar te dando livramento. Amém. Quando Deus também fala espera, você pode ter certeza, pode durar 30 anos, 40 anos, ou pode durar um mês. Mas quando vier a tua bênção, você vai agradecer todo dia. Porque o choro pode durar uma noite, mas quando a alegria vem, ela vem pelo amanhecer e ela vem em toda a sua plenitude. Amém. Você vai agradecer todos os dias, porque a bênção que Deus te deu, ninguém tira, irmãos. Ninguém tira. Amém. Adão e Eva tinham o quê? O livre-arbítrio entre escolher comer ou comer o fruto proibido. Eva foi enganada pelo apetite. Adão foi o quê? Adão pecou consciente, irmãos. O que falou mais alto? Isso é um estudo muito longo, seria um outro estudo, mas eu vou resumir. Nós temos 5 avenidas da alma. O diabo, para nos derrubar, ele tem que derrubar as 5 avenidas da alma. Antes do pecado, Adão e Eva, a mente deles era regida pela consciência, razão e juízo, faculdades superiores, dominava as faculdades inferiores, apetites e paixões. Quando eles caem, as faculdades inferiores passam a dominar as faculdades superiores. E aí nós estamos nessa escravidão hoje aí, das paixões, dos apetites. Mas a boa notícia é que Jesus Cristo está aqui nesta manhã e quer nos levar de volta ao Éden. Amém. Pela sua graça, pelo seu poder. Quantos creem nisso? Amém? Você acredita nisso, irmãos? Deus quer te tornar uma nova criatura. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. O Espírito de Profecia diz que a serpente era o animal mais bonito do Éden. Ela era toda de ouro polido, ela voava. Imagine, irmãos, o diabo foi o animal mais bonito do Éden. E não comerás de toda a árvore do jardim, disse a serpente à mulher. Certamente não morrerás. Deus disse: se você comer, você morre. Aí o diabo veio e falou: não, não é bem assim não, você não vai morrer não. Aqui foi levantada a doutrina do Espiritismo. Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos o quê? Pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus, que é o caráter de Jesus, o caráter de Deus. Nós carecemos disso. E aí o que aconteceu? O casal foi expulso do Éden. Tiveram que sair do Éden, porque se comessem do fruto da árvore da vida, imortalizariam o pecado. E aí, Adão e Eva perderam a imortalidade que possuíam. De acordo com a Bíblia, pecado é o quê? A transgressão da lei de Deus. E aí entra em ação o plano de resgate, o plano da redenção, a carta na manga de Deus. Para resgatar o homem, a divindade decide que Cristo viria morrer no lugar do homem. Irmãos, o que eu acho fascinante é que não foi você que escolheu estar aqui nesta manhã. Você está aqui nesta manhã e eu estou aqui nesta manhã porque Cristo teve a iniciativa de vir a essa terra nos salvar. É por Ele que nós estamos aqui, é pelo poder dEle. Então Ele é tudo. Mas Ele precisa ser em todo o nosso ser. Ele precisa tomar o nosso lóbulo frontal. Ele precisa reinar nos nossos pensamentos, sentimentos, afeições. Para que eu possa dizer como Paulo diz: já não sou eu que vivo, mas Cristo. Vós não me escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Irmãos, Jesus teve a iniciativa de salvar a raça caída, de reconciliar a raça caída com o Pai. Ele é a escada do sonho de Jacó. Você lembra lá de Gênesis 28? Ele é a escada que leva, que faz com que você tenha acesso a um dia ter a oportunidade de contemplar o Pai. Pois quando ainda éramos fracos,
Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios. Isso é amor, irmãos. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido pelos jovens de Partir de Alferes, pelos irmãos de Partir de Alferes, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda atolados no Egito, no pecado. Vocês sabiam que não foi fácil o pai ter que enviar o seu filho? Sabiam que o pai poderia ter vindo no lugar do filho? Mas o amor que corria nas veias do filho é tão grande por nós, irmãos, tão grande, que às vezes eu fico constrangido. Sabe? Talvez eu esteja falando para alguém nesta manhã aqui que está passando por algum problema difícil e fala: esse irmão está falando tudo isso aí que é muito maravilhoso, é muito bonito, mas ele não sabe o que eu passo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fui acometido de uma ansiedade, fui parar no hospital com todo esse lado aqui direito aqui dormente, eu não conseguia fechar a mão. E eu caí no hospital público, entupido de gente com Covid, e eu olhava e eu tinha que fazer assim, ó, puxar o ar, eu não conseguia puxar o ar. E eu falava: Senhor, se eu for esperar todas essas pessoas serem atendidas, eu vou morrer. E meu pai estava comigo, e eu tentando buscar o ar, uma dificuldade enorme, irmãos. E falava: Senhor, eu tenho muito o que fazer pelo Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor não vai me deixar morrer. E daqui a pouco, de repente, Deus abriu os caminhos e eu pude entrar naquele hospital, ali receber os medicamentos, mas ainda hoje sofro sequelas. Logo depois eu fui acometido de uma Covid terrível, onde eu tive que tomar 10 remédios, fora corticóide, anticoagulante, antibiótico. Jesus falava na minha mente: você não vai morrer porque eu te escolhi. Amém. Por que eu estou falando isso? Por que você está falando isso, irmão Ricardo? Porque ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Jesus está conosco, irmãos. Então não tenha medo de se erguer, porque chegou a hora de nós levantarmos a bandeira do príncipe Emanuel e dizermos ao mundo, a partir de Alferes, que Jesus está voltando, que Jesus está vindo para reclamar os seus. Mas as pessoas precisam olhar para essa igreja e ver que aqui é uma porta do céu. Aqui habitam verdadeiros cidadãos do reino dos céus. E Satanás foi derrotado na cruz. E ele é um derrotado. A promessa já havia sido dada de que Cristo pisaria na cabeça da serpente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Irmão, Jesus deu tudo que o Pai, Deus o Pai deu tudo que Ele tinha de melhor para nós. O que nós estamos doando para Cristo? Jesus escolheu escravos. Tudo que Jesus teve, sem ser escravos, foi emprestado. O burrinho, a manjedoura, tudo era emprestado, nada era dele. A única coisa que foi dele foi os escravos. Ele escolheu os escravos. O que nós estamos escolhendo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não vai ter a vida eterna, você já tem a vida eterna. Mas, irmão Ricardo, se eu tenho a vida eterna, por que eu estou aqui? Porque você tem que fazer por onde, pela graça de Deus, para um dia estar usufruindo das maravilhas de Deus. Ou seja, você tem que cultivar santidade e justificação todos os dias, para que você um dia possa estar nos altos céus com Cristo Jesus. Mas a nossa garantia já foi dada, a vida eterna. Agora nós precisamos
nos tornar verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Porque do jeito que eu me encontro, eu não tenho condições de estar no céu. Porque se Deus me levar no céu em pecado, vai ter que levar Lúcifer e os anjos dele de volta. Então, irmãos, Deus pede hoje arrependimento, confissão e abandono do pecado. Por Adão entrou a morte no mundo e por Cristo a vida eterna. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou e nos escolheu para sermos filhos de adoção de Jesus Cristo. Nós fomos adotados por meio de Cristo, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos o quê? A salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus veio nos salvar do quê, irmão Ricardo? Da morte eterna que estava reservada a todos os homens. Amém? E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Irmãos, Jesus é maravilhoso. Jesus é tão tremendo, irmãos, que eu fico constrangido quando eu leio o relato bíblico de que ele pregado na cruz, moído, todo perfurado, todo cortado, todo talhado, ele ainda tem a ousadia de dizer: eu não vou colocar nem o Pai perdoa, porque ele não sabe o que fazem. Mas ele olha para João e fala: João, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Ele deixa de olhar para ele, de pensar nele, mesmo numa cruz, e ele pensa na mãe dele, ele pensa em João, ele pensa em mim, ele pensa em você. É por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos. É por Jesus. Agora, nada nos faz justos diante de Deus, pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, eu preciso da justiça de Cristo. E a boa nova é que Jesus quer incutir a justiça dele em nós. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Vai lá para o livro de Oséias. Eu quero te mostrar algo tremendo. Oséias capítulo 10, verso 12. Quem é que pode ler? É tempo de buscar quem, irmãos? É tempo de buscar televisão? É tempo de buscar o quê? Jesus. Até que venha e chova sobre vós a justiça de quem, irmãos? De Cristo Jesus. Até que nós possamos ser justificados e declarados justos diante do céu. É claro que essa justiça é por um dia, não é por um mês. Você tem que cultivar todos os dias. Mas quando eu me arrependo, e você pode fazer isso nessa manhã, se ajoelhar e se arrepender, falar: Senhor Jesus, eu não quero ser mais o tipo de pessoa que eu tenho sido. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ser uma igreja diferente. Neste momento você é justificado por Cristo, e você é declarado nos altos dos mundos, diante dos anjos, como justo, como santo, como puro. Agora você tem que cultivar essa justiça, e automaticamente você tem um processo de santificação. Só Jesus pode nos tornar justos diante de Deus, e através da sua justiça é que nós podemos vencer. Mas Jesus não encobre nossos pecados, irmãos. Se nós fôssemos em Zacarias, eu não vou porque o tempo está contra mim,
Vocês se lembram do relato do sumo sacerdote Josué, quando se apresenta diante do anjo do Senhor. O que o anjo do Senhor diz? Tirar as vestes sujas e colocar sobre ele vestes finas, que representam o caráter, a justiça de Cristo. Jesus quer incutir na igreja de Batismo de Alferes o seu caráter nesta manhã. Jesus quer revelar a sua glória aqui. Jesus não perdoa somente os nossos pecados. Somos justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas a sua justiça não recobre as nossas vestes sujas. Deus não vai imputar justiça sobre o pecado, irmãos. Eu preciso confessar o meu pecado. E hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é dia de confissão de pecado. Hoje é dia de justificação. Hoje é dia de santificação, porque eu não sei o que pode me acontecer eu sair dessa igreja. Hoje é o dia de eu falar: Senhor, eu quero ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Hoje eu quero ser uma nova criatura, eu quero ter uma nova natureza. Jovem, hoje é o dia de você se levantar e se erguer e falar e bater no peito: eu sou adventista do sétimo dia. E eu estou aqui, meu jovem, minha jovem, para te apresentar um Cristo vivo, não um Cristo morto, um Cristo que está voltando para te salvar. É isso que Deus espera desta igreja. A salvação é um presente de Deus. Temos que aceitar o sacrifício que Cristo fez para nos dar a vida eterna. A salvação é o resultado do poder de Deus aliado ao esforço humano. Eu preciso fazer a minha parte. Ou você acha que Deus vai descer do céu, vai pegar a Bíblia e vai ler por mim? Não, irmãos, aquilo que eu posso fazer, Deus não faz por mim. Deus só faz aquilo que eu não posso fazer. Ele entra com providência e Ele resolve. Que nos chamou e nos salvou, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A graça, irmãos, não começou na cruz, ela já vem desde os tempos eternos, irmãos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. Por quê? Porque não existe nada de bom em nós. Tudo que nós somos e temos vem de Cristo Jesus, vem de Deus. Ah, mas fulano é bom. Irmãos, não existe ninguém bom. Nem o próprio Cristo se declarou bom. Bom é o Pai que está nos céus. Agora, por que Jesus teve que morrer na cruz? Para que fôssemos salvos. Seria mais fácil mudar a lei, mas como ela espelha o caráter de Deus, ela é a norma de julgamento do governo de Deus, ela não pode ser alterada. Então Jesus morre exatamente para fazer o quê? Cumprir a exigência da lei. Ou seja, a morte do transgressor foi uma morte substitutiva. Jesus, ele assume a minha culpa e a sua culpa. Ele paga a nossa conta. Ele é o meu e o seu substituto. Amém, irmãos? Amém. Mas ele também é o nosso exemplo. Era nós que éramos para estar pregados na cruz, mas alguém debitou na tua conta e na minha conta. Irmãos, isso é amor. Então eu não preciso de ter que de repente ser motivado a ganhar um livro ou ganhar um DVD para eu ter que sair na rua para pregar o evangelho. Que me motiva é Cristo Jesus, irmãos. Amém. É o sacrifício dele que tem que me motivar, que tem que te motivar. Irmãos, chegou a hora de nós nos levantarmos, sairmos de dentro da caixa de fósforo. O fósforo tem alguma utilidade dentro da caixa? Mas quando você tira o fósforo de dentro da caixa e risca ele, o que ele faz? Ele acende, ele inflama. Nós precisamos ser inflamados pelo Espírito Santo. E a boa notícia é que Lucas 11, verso 13, nos diz assim: se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quem dirá o Pai Celestial que está disposto a dar o Espírito Santo àqueles que fizerem o quê? O quê? Que pedirem. Você só precisa pedir nesta manhã o Espírito Santo, e ele vai vir como socorro presente. Jesus nos resgatou da morte eterna, mas o preço que foi pago foi muito alto.
ou seja, seu precioso sangue que foi vertido na cruz. Com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, irmãos, de pecado. Jesus derramou sangue por nós, irmãos. Jesus não teve pecado, mas se fez pecado por nós. Recaiu sobre ele os pecados de toda a raça humana caída, do traficante, da mulher que vive na promiscuidade, de todos os assassinos. Irmãos, o peso era tamanho que Jesus chegou a falar: Pai, se possível, faça esse cálice de mim. E aí o Pai de repente mostra o que poderia ser o reino dele, o que ele poderia fazer. E aí Jesus resolve enfrentar tudo por mim e por você. Isso é amor, irmãos. Jesus reconciliou o mundo com Deus, pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E Jesus morreu de angústia, de carregar sobre si os pecados de toda a raça humana. Seu coração foi o quê? Literalmente despedaçado, irmãos. Irmãos, que coisa tremenda é essa, irmãos? Que sacrifício é esse? Que amor é esse? Ou seja, tudo o Pai entregou por nós. A divindade vem aqui a essa terra, ou seja, Jesus, ele encarna, se torna homem, vem aqui reconciliar a raça caída com o Pai, ressuscita, entra no santo, depois em 22 de outubro de 1844, entra no Santo dos Santos e continua lutando pela minha e pela sua salvação, irmãos. A divindade não desiste da gente. Você só se perde se você quiser. Eu só me perco se eu quiser. Porque Jesus está pleiteando por cada pecador arrependido nesta manhã. Um ouve um amém. Amém. Mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna. A ressurreição é a cereja do bolo. Porque se você está aqui, é porque você sabe que você tem uma oportunidade de vida eterna. Se Jesus não ressuscitasse, não valeria de nada o seu sacrifício. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo a primícia, o principal. E hoje atua como nosso advogado no santuário celestial, pleiteando a nossa causa pelos méritos do seu sangue. Jesus está lutando como sumo sacerdote. Escute o que eu vou lhe falar nesta manhã, que é muito sério. O trabalho dele está prestes a cessar. Ele está prestes a deixar de oficializar o seu trabalho como sumo sacerdote. E quando ele disser está feito, cessou, fecha a porta da graça, as pragas começam a cair, inicia-se um tempo de angústia a qual nunca houve. É necessário que haja homens e mulheres a qual nunca houve. E aí, irmãos, aquele que é justo continuará sendo justo, e o injusto continuará sendo injusto. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar, de novo. Jesus escolheu te amar. Você não está esquecido. Ele não te esquece. O amor dele foi maior do que a dor que ele sentiu. Tamanho é o amor que Jesus tem por mim e por você, independente de em qual condição você se encontra nesta manhã. Se você está na igreja, se você não está na igreja, para Deus não importa o que você é no momento. Para Deus o que importa é que Ele quer te salvar nesta manhã. É que Ele quer te abraçar. É que Ele quer te justificar. Esse é o desejo do nosso Salvador. Eu queria que você fazer uma pergunta antes de você colocar. Qual é o cargo mais importante do mundo? Eu gostaria que você me respondesse nesta manhã. Na sua opinião, qual é o cargo mais importante? Existem vários cargos importantes no mundo, né? E de pregar o Evangelho.
Hoje ser um médico tem a sua importância, um advogado, mas qual é o cargo mais importante? Hein? Preste atenção nessa situação aqui. Deus está te chamando nesta manhã, meu jovem. Eu vou ler porque está difícil de entender aqui. Os discípulos deviam sair como testemunhas de Cristo para anunciar ao mundo o que dele tinham visto e ouvido. Seu cargo era o mais importante dos cargos a que já haviam sido chamados seres humanos, apenas inferior do próprio Cristo. Os discípulos nada mais eram do que missionários, do que discípulos de Jesus. Qual é o cargo mais importante do mundo, irmãos? Missionário. Deus está te chamando para ser um missionário nesta manhã. Amém. Uma missionária. Amém. Irmãos, eu já abri mão de muita coisa. Eu já abri mão de ter comércio, de ter padaria, de ter coisas que eu poderia estar, se eu não quisesse saber de Jesus, uma vida legal, tendo meu carrinho, minha vida boa. Mas um dia Deus falou: eu te escolhi, eu te chamei, e você tem uma missão a cumprir. E da mesma forma que Deus me chamou, eu sinto Deus falando no meu coração que Ele está chamando gente nesta manhã aqui nessa igreja. Deus tem uma profecia para cumprir nessa igreja, irmãos. A pergunta que eu faço é: o primeiro Elias, ele viveu diante do grande e terrível dia do Senhor? Não. O segundo Elias, que era João Batista, viveu diante do grande e terrível dia do Senhor? Não. Foi chamado para preparar o caminho do Senhor. Quem é o povo que está sendo chamado para cumprir a profecia do terceiro Elias e que está vivendo diante do grande e terrível dia do Senhor, irmãos? Somos nós, é a igreja de Batia de Alferes. Mas o chamado de Deus nesta manhã para você é por amor. O Celebrai vai cantar uma música nesse momento. Agora, eu gostaria de te fazer um apelo. Quando alguém vem aqui à frente, seja pastor ou um pregador, e faz um apelo, isso não é querer se exibir ou querer se amostrar. É porque existem duas forças lutando pelo meu e pelo seu pensamento. Quando você se levanta do seu banco ao chamado do Espírito Santo e vem aqui, e você pode vir aqui hoje, diante do altar do Senhor, e fala: eu sou de Jesus e já fiz a minha escolha, você está declarando: o reino das trevas, eu não tenho nada com vocês, eu sou de Jesus, eu quero ser um missionário. Irmãos, nós largamos tudo e nós rodamos o Brasil pregando aí, salvando vidas, entrando em comunidades, e muitas pessoas têm sido alcançadas pela honra e glória de Deus. Não há mérito em mim, eu só sou apenas um canal, mas eu resolvi dar voz a Deus. Se você sentir o toque do Divino Espírito Santo no momento que o Celebrar estiver cantando, ou fique de pé, ou fique pelos cantos aqui, ou venha até aqui. Não precisa vir até aqui à frente, fica até aqui mais ou menos, mas tu venha se o Espírito Santo te chamar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com você nesta manhã. Deus quer fazer uma obra tremenda na sua vida, irmãos. Ele quer que todos da sua rua olhem para você e digam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Jesus quer usar a tua vida para que as pessoas que estão aí fora corram desesperadamente para este templo e vejam que aqui é uma porta do céu. Mas Jesus, volta a dizer, Ele te faz um apelo nesta manhã, que seja por amor. Se você não sentir o amor
de Jesus movendo o teu coração, não vem aqui. Esse apelo não é para todos. Esse apelo é para aqueles que desejam ser discípulos, missionários, para aqueles que talvez estavam se sentindo esquecidos por Jesus, mas que nesta manhã Jesus está falando: você não está esquecido não, porque eu estou aqui para te dizer que você é meu, você é um escolhido meu. Então, irmãos, não deixe de dar ouvido à voz do Espírito Santo. Não tenha vergonha de vir aqui à frente ou ficar pelos lados, porque Jesus não teve vergonha de morrer na cruz do Calvário, nem por mim, nem por você. Sofrendo foi, mas em silêncio, levando a cruz de todos nós, não